dia 6, eu vou dia 7. E aí, quando nós chegamos ali no guichê para comprar, nós tínhamos a data do dia 7. Só tinha essa data. Só o dia 7. Que coisa linda. E Deus, ele determina a data, o horário, né? Porque a moça falou assim, olha, dia 7 às 18h30. Eu falei, meu Deus, até o horário estava tudo proposto. Eu falei, obrigada, Jesus, obrigada. Então isso é uma confirmação do Senhor. E aí eu liguei para a pastora, falei, pastora, eu já comprei a passagem, então já estava definido o dia, o horário. E aí foi quando ela falou para mim no dia 7. E aí ela foi para o guichê, foi lá comprar, comprou. Mesmo dia, mesmo horário. Coisa linda, né? Coisa linda. Só Deus fazer isso. É a fidelidade de Deus, né? E quando nós estamos dentro daquilo que Deus já tem preparado, Deus, Ele está conosco, Ele se responsabiliza quando Ele vai diante de nós. E esse versículo é tão interessante porque quando Deus fala para Moisés ir, ele fala, Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não vou. Né? Como quem diz, eu não arredo o pé daqui se o Senhor não for conosco. Porque quando Deus vai adiante, Ele tira o embaraço, Ele tira os impedimentos, né? E Ele ainda diz, Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Se nós formos olhar para as coisas naturais, irmãos, dessa manhã, a gente para. A gente para, porque as coisas naturais, ela funciona de uma forma que quer nos travar, quer nos trazer desânimo. Uma garota falou assim, como que nós vamos fazer um culto sem energia? Eu falei, pois nós vamos fazer de manhã. Tem a luz do dia, a gente apaga a luz de manhã. Mas não vai ligar o sol, mas tem violão, né? Então, é adoração. E tem um pouquinho da graça. E tem um pouquinho da graça. E uma das coisas que eu não sei se a igreja prestou atenção, mas quando a pastora Silvia disse, e acho que o pastor Álvaro também, a semana passada, eles falavam assim, o que tem chamado a atenção de Deus para este lugar? Que nós não temos existido. Amém. Não foi isso? O que tem chamado a atenção de Deus para este lugar? Que nós não temos desistido. Porque enquanto os muitos esperam uma casa cheia, Deus, Ele tem olhado para nós e tem visto dentro de nós. Vocês me louvam, né? Com a casa cheia e vazia. Porque louvar com a casa cheia é fácil. Né? Mas nós não estamos aqui fazendo um sopro na plateia. Nós estamos aqui para agradar o Pai. Nessa manhã, a nossa oferta, os nossos dízimos, aquele que tem sido fiel, não vou ministrar a oferta, porque todos que estão aqui têm entendido o propósito de Deus. Têm entendido que o que Deus tem nos dado pertence ao Senhor. Né? Se Ele tem nos dado, é porque Ele tem visto graça em nós. E o quanto Deus tem nos abençoado. Eu posso ver o quanto Deus tem nos abençoado, porque nós temos colocado a nossa semente na terra do Senhor. Amém? Pai, nessa manhã eu quero louvar o Senhor. Gratidão, Pai, por esta manhã, gratidão por este dia. E meu coração se alegra, Senhor, quando o Senhor vê em nós fidelidade, sinceridade em buscar o Senhor. Obrigada, Jesus, nesta manhã, por aqueles que aqui estão, por aqueles que não puderam estar. A menina que já está viajando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro para a Betinha que já está viajando, o Senhor guarde ela em todo o seu percurso, seu destino.
Pai, nós oramos para que, Senhor, o Senhor tenha trazido neste local. Que através deste local eles possam sentir a presença do Senhor, o Senhor possa falar, o Senhor possa tratar, o Senhor possa curar e restaurar. Nós te louvamos nesta manhã, Senhor, como a pastora Graça que iniciou. Obrigada por esta porta aberta. Obrigada porque o Senhor tem nos colocado dentro deste templo e dentro deste templo também, Senhor. Então, nós trazemos não só a nossa espécie em dinheiro como uma oferta, mas nós trazemos a nossa vida, nós trazemos a nossa gratidão, nós trazemos o nosso tempo, Senhor, para a adoração nesta manhã, para aquele que vive e reina para todo sempre, meu Deus. Porque o dinheiro ele é uma consequência para pagarmos as despesas, para comprarmos aquilo que precisamos, para a manutenção da casa do Senhor, mas este tempo, e cada um de nós aqui, Senhor, nós trazemos o nosso corpo, a nossa voz, nós trazemos o nosso espírito para a adoração, Senhor. E este tempo conta para o Senhor. Então, Pai, recebe nesta manhã não só a nossa espécie de dinheiro, mas a nossa adoração. Por essa manhã nos colocarmos aqui para adorar ao Senhor, trazendo, Senhor, a tua glória para este local, Senhor. Nós trazemos a nossa primícia ao Senhor nesta manhã, que somos cada um de nós. Nós te louvamos, te glorificamos, Deus. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe, Deus, assim que nós levantamos e respiramos, porque decidimos nesta manhã trazermos o nosso primeiro dia da semana para colocarmos no teu altar. Nós te louvamos porque o Senhor se faz presente. O Senhor está neste local. Nós sabemos, Senhor, que podemos sentir a tua glória. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Pastor Ana. Né, gente? Musiquinha feitinha, você tava. Eu não já falei do Senhor. Ah, é. Paz e graça a todos. Amém. Vamos chegar aí. Muitas pessoas acham que Deus fez um propósito para o homem. Isso é um grande erro. Deus fez o homem para o propósito. O propósito ele já existe desde o tempo da glória. E um dos primeiros propósitos que Deus fez ao homem foi que o homem deveria adorá-lo. Isso é uma das armas que o inimigo luta para que o homem não cumpra o propósito. Porque lá na glória, quando o inimigo ele pede a adoração, 1/3 dos anjos o segue e passa a adorar a ele. E por causa disso, ele e 1/3 é expulso do céu. Então, aqui na terra, ele tenta mudar a ideia do homem. Deus não colocou o Adão na terra por causa do propósito. Deus já tinha um propósito na vida de Adão. Adão só seria o cumprimento da vontade dele. Então, Deus não faz o propósito para o homem. Deus fez o homem para o propósito. Para que assim ele possa se unir. Existem várias ferramentas em que Deus dá para que o homem cumpra o propósito. Mas também o inimigo ele cria várias ferramentas para que o homem não siga o propósito. Uma das armas que o inimigo
toda vez que o homem pensa mais nele, pensa mais na vontade dele, em saciar o desejo de sua alma, ele está indo contra o propósito de Deus. E ele sempre cairá, e ele sempre vai errar, porque toda vez que eu coloco o meu eu na frente do meu Deus, eu crio problemas pessoais, problemas da alma e problemas psicológicos. Nunca se teve tanto problema na alma e problemas psicológicos a partir do século XX. Até então, o homem entendia que ele tinha um Deus. Mesmo um ateu, ele sabe na cabeça dele que o que ele crê não se chama Deus. Ele crê que existe uma força, um poder, algo que criou. Ele não dá um nome para isso de Deus. E uma coisa que o ateu ele tem, que ele vai muito contra, é dizer que Jesus é filho de Deus. Porque quando eu digo que Jesus é filho de Deus, eu passo a crer que Jesus é tudo aquilo que a Bíblia fala e automaticamente eu creio que Deus é Pai. Então, o inimigo, a maior arma que ele usa para destruir o homem é fazer com que o homem pense que o Deus dele é a vontade dele. Enquanto ele não saciar a vontade dele, tanto no corpo e na alma, e ele não se satisfaz, ele não vive bem. Aí ele começa a achar prazer em coisas humanas, em coisas más, na política, em guerras, em relacionamentos, até que ele começa a definhar. Nunca se teve tantas doenças na alma como a partir do século XX. Porque o homem, ele começou a pensar muito em desejar coisas em que Deus, desde Gênesis, vem dizendo: não faça isso, não siga por esse caminho, você vai errar aqui, você vai errar ali. Um homem que tinha um propósito magnífico, um propósito brilhante, ele jogou fora todo o seu talento, toda a sua força, porque ele quis saciar a sua alma. Foi Sansão. Sansão, ele tinha um propósito brilhante diante de Deus. Ele era um líder. Ele ia livrar Israel do inimigo. Deus escolheu Sansão a dedo e abençoou Sansão com talentos poderosíssimos. Mas a queda de Sansão foi não porque ele amou Dalila. É um erro muito grande a gente dizer que Sansão perdeu a sua força por causa de Dalila. Sansão perdeu a sua força quando ele quis saciar a sua alma com Dalila. Ele perdeu as forças dele não quando ele deitou com ela. Ele perdeu as forças dele quando ele quis, quando ele pensou, quando ele desejou em sua mente deitar-se com ela. Então, Sansão perde a força bem antes de se deitar com ela. Então a gente começa a ver que não é uma coisa só para o pobre, para o rico, para isso e aquilo. O maior pecado do homem é se endeusar. E aí não importa se ele é cristão ou não, se ele é judeu ou não, se ele é isso ou aquilo. Porque o pecado não tem categoria. Ele tem o quê? Vida. O pecado ele tem vida. E muitas vezes a pessoa não enxerga que ela está errando,
porque o desejo dela é maior do que o pensar dela, o desejar dela. Mas há outras ferramentas em que Deus usa para que a gente possa ser guiado. Uma das ferramentas em que Deus deu ao homem, Ele deu a Moisés. E lá no livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 17, Deus ele dá um instrumento para que Moisés trabalhe e comece a fazer do seu ministério a andar. Diz assim, Êxodo 4, versículo 17. Deus disse: toma, pois este cajado em tua mão, e com ele irás realizar os sinais miraculosos. Toma, pois, este cajado à tua mão, e com ele irás realizar os sinais miraculosos. Por que Deus deu um cajado a ele? Será que as pessoas não poderiam idolatrar o cajado? Nós estamos falando de um povo que saiu do Egito, da escravidão. Então, o povo esquecer o que eles viveram no Egito. Porque o povo que entrou no Egito, junto com Jacó e os seus filhos, aquele povo morreu. Aquele povo que adorava fielmente a Deus. Aquele povo que viu o milagre de José como governador, morreu. Passaram-se 400 anos e o povo vivendo de sofrimento em sofrimento. O inimigo é tão sorrateiro que quando o povo sai do Egito, o Egito ainda não sai do povo. Eles saem de escravo e agora são livres. E o povo não consegue viver como livre. A pessoa vai, aceita Jesus, se converte, começa a viver uma nova vida, só que o dentro dela não muda nada. Porque ela foi do ambiente em que ela vivia, mas o ambiente está dentro dela ainda. E isso acontece até hoje. Pessoas que se renderam a Cristo, aceitam Ele, entendem Ele, temem Ele, sabem que Ele é Deus, mas como que a pessoa vive? Em pecado ainda ou no mundo. Ela está vivendo uma vida cristã, mas a sua alma ainda vive momentos terrenos, porque a sua alma ainda clama pelo Egito. A Bíblia diz que quando Adão sai do Éden, todos os dias ele fala com Caim, com Abel e com os outros filhos, de tudo que ele viveu no Egito. Então, todos os dias pós o Éden, ele sente falta do Éden. Porque o Éden simboliza a presença de Deus, a morada com Deus. E Adão percebeu agora que ele não vai viver mais naquele lugar enquanto ele estiver vivo. Então, da mesma forma que Adão sentia a falta do Éden, e nós sentimos falta do Éden, porque quem fala para você que existe Deus, se você mora em um lugar que nunca ninguém falou de Deus? E você pode chegar em qualquer povoado em que nunca se falou de Deus. Aquelas pessoas têm uma ideia de Deus. Por quê? Porque quando a pessoa nasce, o desejo de se religar ao Éden é colocado junto dela. Então, as vidas começam sempre a desejar o Éden. E desejar o Éden nada mais é do que desejar a presença de Deus em minha vida. Voltar a morar e a viver num ambiente
totalmente regido por Deus. Porque se você olhar o Éden, Adão não se cansava. Por quê? Porque tudo que Adão vivia era milagres, era um momento de virtudes. Mas quando Adão sai do paraíso, e ele sente o peso de trabalhar e o peso de viver. Então, por isso que Deus institui 10 leis, para que o povo se liberte do Egito. E foi um trabalho muito árduo. Por quê? Porque quando Deus chega aqui agora a Moisés e diz a ele: toma esse cajado em tuas mãos, e com ele irás fazer milagres magníficos. A gente vê que quando Moisés vai diante do faraó, todos os feiticeiros de faraó estão lá. E Deus fala com ele: toca o cajado no chão e o jogue. Ele vai se transformar numa serpente. E os feiticeiros fizeram o mesmo que Moisés fez. A diferença é que a serpente de Moisés destruiu as outras. Aí numa outra ocasião, Deus fala: o povo está beira-mar, eles precisam atravessar o mar. Só que não vai adiantar você falar comigo no particular. Levanta o cajado para que todos vejam que você está tendo um contato comigo e o mar vai se abrir. Quando Moisés levanta o cajado, o mar começa milagrosamente a se abrir e todo aquele povo passa para o outro lado a seco. Ninguém passa ali com o pé molhado, ninguém está pisando em barro, ninguém está tendo dificuldade em atravessar para o outro lado. E quando eles chegam do outro lado, que o exército de Faraó está vindo, Deus diz a ele: erga de novo o seu cajado e fecha as águas. Aí ventos do norte, do sul, do leste e do oeste começam a tocar as águas, e as águas se fecham, e muitos soldados de Faraó morrem afogados, porque estavam no meio daquela divisão de águas. Quem fez o milagre não foi o cajado, foi a obediência de Moisés. O cajado ele só era um apoio, um suporte para que Moisés usasse como pastor para auxiliar o caminho e também para instruir e orientar as ovelhas. O cajado ele só era um norte, mas o milagre, a ação veio de Deus através da vida de Moisés. E aí você vê que várias outras vezes Deus usa esse instrumento, o cajado, para fazer milagres. O povo estava morrendo de sede. E Deus disse: pega o cajado e toca duas vezes na pedra. E ele tocou 2 vezes na pedra e jorrou água. Então a gente vê que a palavra que Deus ele lançou na vida deles, quando Moisés o cumpria, acontecia sinais de milagre. E milagres tão incríveis que até hoje as pedras que foram abertas jorram água até hoje, para que o povo sempre se lembre de que quando nós ouvimos a voz de Deus e colocamos em prática, nós podemos mudar a nossa vida e a vida de milhões. Qual que é o cajado que Deus tem colocado em nossas mãos? Muitas vezes a gente pensa assim: o cajado que ele colocar em minha mão, eu tenho que fazer coisas
grandes. Talvez eu nunca vou abrir o mar com o cajado que Deus deu em minhas mãos. Mas alguma coisa Ele vai abrir. Ele vai abrir o quê? A vida de uma pessoa que ainda está com um pé no Egito e um outro pé na terra prometida. Muitas vezes eu vou ser o cajado em que eu possa iluminar a vida de alguém. O ato de eu somente falar para alguém, aconselhar alguém, orar a alguém, eu estou sendo um instrumento na mão de Deus para a vida da pessoa. O que nunca pode acontecer na vida de um homem e da mulher é ficar em dúvida. Eu tenho um cajado ou não? Eu sou um instrumento ou não? Eu tenho que fazer alguma coisa ou não? Lembre-se, o homem não foi feito para o propósito. E se o propósito não foi feito para o homem, e sim o homem para o propósito. Então todo homem, ele foi feito para realizar algo, para que o propósito de Deus se cumpra na vida de outro. As nossas vidas sempre será um guia para ajudar alguém. Uma vez, numa igreja, um pastor ele falou assim, que uma mulher muito rica, ela tinha ido para o culto e chegou lá, ela falou assim para o pastor: pastor, eu sou rica, eu faço isso, aquilo, eu tenho recursos, já passei em médicos, psicólogos, psiquiatras, e eu vejo que a minha vida ela é muito ruim, e eu tenho uma depressão muito grande, e eu não consigo viver em paz, e a minha última porta é aqui, porque se aqui eu não conseguir arrumar nada, eu vou desistir de tudo. Aí o pastor virou para ela e falou assim: faz o seguinte então. Isso foi um domingo. Na segunda-feira de manhã cedo, você põe uma roupa leve e uma bolsa leve e você vai até o Hospital do Câncer em Barretos. Chegando lá no Hospital do Câncer em Barretos, você vai procurar lá a direção e você vai pedir para fazer uma visitação lá. E ela foi, conforme o pastor falou, foi lá fazer a visitação e ela voltou todos os dias em Barretos. E no domingo próximo, ela já chegou com um semblante diferente, uma mulher alegre, cheia de vida. E o pastor ficou olhando, né, e falou assim: o que aconteceu? Você está diferente? Ela falou assim: quando eu cheguei em Barretos, que eu fui à ala de crianças com câncer, eu vi que qualquer problema que eu tenha em minha vida não é nada. Porque eu tenho milhões e aquelas crianças não têm nada. Mas mesmo assim, eu vejo enfermeiros, médicos, que lutam todos os dias para que elas tenham esperança. E tem também em São Paulo uma ONG que chama Doutores da Alegria. O Wellington é um jovem. Ele chegou para o pai dele. O pai dele falou assim: pai, eu não quero mais estudar faculdade ou fazer isso ou aquilo. Eu vou para os Estados Unidos que eu vou estudar para ser palhaço. E o pai dele falou assim: você é louco? E ele falou: não, quero ser palhaço. E chegando lá nos Estados Unidos, ele estudou e conheceu a história de um outro doutor que teve uma história como palhaço, Pat Adams, que é um doutor que, estudando
Na faculdade, ele visitava alas de crianças com câncer, ele se vestia de palhaço, porque ele entendeu que a endorfina no corpo melhora a doença na vida do homem. Então, toda vez que ele entrava em uma ala de doentes e ele fazia palhaçada, as pessoas viviam melhor. E o Wellington, vendo esse trabalho de Pat Adams, ele veio para o Brasil e chegou em alguns hospitais e pediu aval. E ele tem uma equipe que eles conseguem todos os dias visitar o Instituto da Criança, para não fazer palhaçada, mas fazer vida. O Wellington e a sua equipe inteira, eles levam vidas para pessoas que estão em estado terminal. E qual é o cajado de Wesley e de Pat Adams? É o cajado de ser palhaço, de fazer alegria. Então, muitas vezes a gente não sabe o instrumento que nós temos em nossas mãos. Se eu não sei, eu tenho que permitir que Deus revele e diga: o seu cajado é esse, o seu cajado é aquele. Porque quantas pessoas são famosas na música? Quantos cantores são famosos na música? Porque a sua cultura saiu da igreja. Muitos cantores e músicos famosos, eles começaram a tocar e cantar na igreja. A igreja é a maior escola que muitas pessoas têm para crescerem espiritualmente e humanamente. Muitas pessoas trocam tudo isso pela fama, só que esquecem que o preço da fama é muito grande. E muitas pessoas não conseguem pagar este preço. E as pessoas têm que entender também que em algum momento da sua vida, Deus pode mudar a ferramenta, ou o método que a ferramenta use. Deus usou um estilo de culto por mais de 300 anos. Um belo dia, ele permitiu que o culto mudasse. O maior exemplo disso é a passagem da mulher de fluxo de sangue. Ela, doente, vai até o mestre. E ele, de íntima compaixão, perdoa os pecados dela e a cura. Isso era um método que era usado por 300, 400, 500 anos, desde a época da Reforma. Mas Deus traz uma nova visão. No mesmo relato da mulher do fluxo de sangue, a história não começa com ela. Ela não seria a parte principal da história. Porque o texto começa assim: e Jairo tem uma filha enferma, em que ele vai buscar socorro para a sua filha. Enquanto ele vai atrás de Jesus, os seus funcionários vão até Jairo e diz: não incomoda o mestre mais, pois a sua filha morreu. Mas Jesus disse: aquieta-te, Jairo, eu vou com você lá. Então, aquilo que a gente viveu por mais de 300 anos, Deus está mostrando diferente agora. Agora não é mais o doente, a doença vir até o mestre. Agora é o pai levar os filhos que estão doentes para Jesus. É os pais intercederem pelos filhos para que eles voltem a viver. Jesus diz uma coisa muito forte.
Ele disse: a menina não está morta, a menina está dormindo. E muitas vezes a pessoa morre porque ela estava dormindo e ela não teve um pai para interceder por ela. Então, o novo modelo de cajado de Deus para o doente hoje não é o doente ir mais aos pés de Jesus, é alguém levar ele. Porque aquela mulher conseguiu chegar até ele como? De joelhos, gatinhando, porque ela não tinha nem forças e nem recursos mais. Então, há pessoas que não têm forças para chegar aos pés de Cristo. E muitas pessoas podem estar morrendo porque não tem um pai, não tem uma paternidade que leve ela até Cristo. E ele não pegou a menina e levou até lá. Como a mulher lá, é a mulher que o profeta deu um filho a ela. Ela não pegou o menino e levou aos pés do profeta. Ela levou o profeta ao menino. Jairo pega Jesus e leva a menina. Então, para que eu possa levar o profeta, o Jesus, ao doente, eu tenho que ter intimidade com Jesus. Jesus está dizendo aqui: você, pai, você que tem o dom de paternidade sobre a vida de alguém, você tem que ter comunhão comigo, você tem que estar andando comigo, porque nem sempre o doente vai conseguir chegar até a mim. Havia 4 amigos que tinham um amigo comum, e esse amigo comum, ele era paralítico das pernas e braços. E eles ouviram falar de Jesus. E os 4 caras falaram assim: cara, não importa o que a gente vai fazer, vamos pegar esse cara e vamos levar até Jesus. Ele está numa casa tal, na rua tal. Chegando lá, a casa estava tão cheia, que humanamente falando, qualquer um falava assim: meu querido, te amo tanto, mas não tem como te carregar lá dentro. Então, se contente com a sua dificuldade e vamos voltar para casa. E aí não, quando a Bíblia diz que amigo é mais do que um irmão, esses caras subiram até o telhado da casa, abriram o telhado e desceram o homem, e o homem foi curado. Quando é que o homem foi curado? Quando ele chegou perto de Jesus, ou quando os 4 pensaram em levar ele? Enquanto os 4 pensaram em levar ele. Porque esses homens tiveram a unção de paternidade sobre as suas vidas. E eles sabiam que eles não conseguiriam, talvez, levar Jesus até eles, porque eles não tinham comunhão com Jesus ainda. Mas o ato de levá-lo e descê-lo, eles começaram, os 5 agora, começam a andar com Jesus. E os 5 começam a ter uma vida com Jesus agora. Porque quando eu coloco que o meu norte é Jesus, tudo aquilo que é um empecilho para a minha vida se torna fácil. Não deve ser tão fácil subir numa figueira cheia de espinhos. Mas o que levou Zaqueu a subir uma figueira cheia de espinhos? O seu coração clamava pelo ela. O seu coração clamava por estar perto de Jesus, para que ele pudesse ter uma novidade de vida. Quando Jesus falou: desce daí, eu vou ter com você em sua casa, ele já desce com outro homem. O mesmo Zaqueu que subiu não é o mesmo que desceu. Porque quando Zaqueu escuta as palavras do mestre, ele diz: todo mundo que eu enganei,
eu vou retribuir. E se preciso for, 4 vezes mais. Se você parar para pensar e fizer uma conta rápida, se ele roubou 100 mil, ele está dizendo que vai retribuir 4 vezes mais. Ele vai retribuir 500 mil. Da onde é o resto do dinheiro? Da onde vem os outros 400 mil? Ele está tirando da riqueza dele. Quando eu me entrego aos pés de Cristo, para que Ele faça de mim um instrumento novo, tudo que eu tenho da vida velha, eu quero que vá embora. Eu não quero que nada que me lembre da vida velha fique na minha vida. Então, supostamente os 400 mil a mais que ele estava pagando, vai fazer ele ficar pobre, mas vai fazer ele ficar rico diante de Jesus. Elias passa e fala assim: vamos, Eliseu, vamos embora. Deus te escolheu, vamos fazer um teste aqui. Aí ele fala assim: beleza, só vou ali queimar os boi e queimar as madeiras e meu carro de boi, porque quando eu der tchau para o meu pai e para minha mãe, eu não volto para essa vida nunca mais. Porque a minha vida agora é servir a Jesus. Mesmo que eu volte a ver o meu pai e minha mãe, eu não vou voltar como eu era antes. Eu vou voltar como um novo homem, como um instrumento de Deus. Porque o cajado de Moisés que abriu o mar inteiro, o cajado de Josué só abriu a capa de Elias que abriu o mar inteiro, a mesma capa na mão de Eliseu só abriu uma parte. Porque Deus sempre vai te dar ferramentas novas para você poder fazer o milagre. Porque Moisés achava que o milagre estava no cajado, enquanto o milagre estava na vida dele. E o maior erro de Moisés foi achar que o seu cajado era um esteio, algo que se apoia, algo que se ancora. Então Moisés se apoiou no cajado. Aonde está escrito isso? Livro de Números, capítulo 20, versículo 8, para a gente encerrar aqui. Livro de Números. Olha quantos anos Deus usou o cajado. Desde o Êxodo até Números a gente vê Deus trabalhando na vida de Moisés. O cajado só era uma estratégia, mas ele se esqueceu disso. É Números 20, né? É que meu negócio subiu. Deixa no celular dos outros, que é a coisa que tem, né? Números 20, versículo 8. Mas a gente, vamos ler a partir do versículo 1. O povo de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês e acampou em Cádiz, onde Miriam morreu e foi sepultada. E como não havia água, o povo se reuniu contra Moisés e Arão. Cara, a pior coisa da face da terra é uma pessoa ingrata. Até aqui, Moisés fez de tudo pelo povo. E ao chegar em Cádiz, o povo vai contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e discutiram o quê? Brigar, reclamar. Seria melhor que tivéssemos morrido com os nossos irmãos que morreram perante o Senhor.
porque vocês trouxeram o povo do Senhor para este deserto, para que nós e os nossos animais morrêssemos aqui? E porque nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar terrível, como se o Egito fosse o paraíso, como se o Egito fosse um lugar de diversão, que não produz cereais, nem figo, nem uva, nem romã, nem fornece água para beber. Cara, a pior coisa de um homem não é ele ser escravo e ser livre. A pior coisa de um homem é ele ser escravo o resto da vida, dentro da alma e da mente dele. Aí o Senhor disse a Moisés: pega a tua vara e reúne todo o povo e faça o quê? Fale a rocha. Fale a rocha diante de todo o povo, para que dela saia a água. A água que você tirar será suficiente para todo o povo e para os seus animais. Deus disse: é Moisés, só vai até a pedra com o seu cajado. Só leva ele. Ao chegar de frente da rocha, você vai fazer o quê? Falar com a rocha. Deus estava com a mesma ferramenta, mas na hora de realizar o milagre, ele usou outra ferramenta. Por quê? O povo não ia acreditar no milagre, porque outrora Moisés já havia aberto as pedras com 2 toques com seu cajado. Deus agora não quer trabalhar mais no visual. Deus quer trabalhar internamente. Fale, que ao povo ouvir a voz de Moisés, a fala dele entraria no coração e traria o quê? Revigoramento, avivamento. Uma das ações do Espírito Santo, ele é uma forma de água purificadora. Então, quando Moisés falasse a pedra ia se abrir, o milagre ia acontecer, a água ia jorrar, o povo ia beber da água. E olha o que o Senhor disse: todo o povo. Não era 1, 2 ou 3, era todo o povo. Se ao sair do Egito era 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e nessa época já devia ser bem mais, olha a quantidade de milagre que havia. E para os animais também. E Moisés fez conforme a ordem do Senhor. Ele apanhou a vara que estava diante do Senhor, então reuniu Moisés e Arão, povo em frente da rocha, e Moisés disse: prestem atenção, rebeldes. Para ele falar isso, ele já devia estar irritadíssimo. Ele já não estava aguentando mais. Seus rebeldes, escute bem o que eu vou falar. Será que vamos ter que tirar água desta rocha para vocês? Ele está dizendo, não precisava. Era só vocês esperar que Deus ia abrir uma água de alguma forma. Então Moisés ergueu a mão e bateu 2 vezes na rocha com a vara. E jorrou água e o povo e os animais beberam. Detalhe, Deus mandou ele falar. Ele bateu. Mas mesmo assim saiu água. Por que Moisés bateu? Porque o seu espírito estava pesado. A rebeldia do povo estava contaminando a vida de Moisés. Aqui é uma chave muito importante para os líderes. Nunca ore ou realize a obra de Deus irado. Porque Deus vai mandar você falar, você vai querer bater. Deus vai querer que você haja de um jeito, você vai agir de um outro jeito. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, ao Moisés bater na rocha, saiu água, não porque Deus ouviu o mundo. É Moisés. Ele quis trabalhar com o povo.
Mas olha a consequência de Moisés bater na pedra. Então Moisés ergueu a mão e bateu 2 vezes na rocha com a vara, jorrou água e o povo os animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: como vocês não creram em mim e não me santificaram diante do povo de Israel, vocês não vão levar os filhos de Israel para a terra que eu prometi a eles. O nome deste lugar se chamou Meribá, porque o povo de Israel se rebelou contra o Senhor e ele mostrou ao povo que ele é santo. Moisés enviou mensageiros de Cádiz ao rei de Edom, dizendo: somos descendentes do seu irmão Israel. Vocês conhecem todas as dificuldades pelos quais passamos. Os nossos pais foram do Egito e ali morreram muito tempo. Então os egípcios maltrataram a nós, os nossos pais. Parece que Moisés nem ligou. Parece que ele prosseguiu. Que talvez ele achasse: Deus vai ter misericórdia de mim e vai esquecer disso. Mas a Bíblia diz que quando Moisés morre, antes de Moisés morrer, ele é elevado ao céu e Deus fala para ele: só olha a terra que o povo vai herdar, porque você não vai entrar. E o corpo de um ano, Moisés some. Ele morreu, mas o corpo sumiu, para que o povo não idolatrasse o corpo de um dos grandes profetas que a Bíblia relatou em nossas vidas. Quando Deus nos der um instrumento, saiba que não é o instrumento que faz o milagre, e sim você. É o talento baseado na sua fé em Deus e no temor a Deus que faz milagres. Porque em qualquer momento ele vai mudar o instrumento. Você pode estar junto do cajado, mas você não vai tocar mais. Você vai falar, você vai agir de uma outra forma. E nunca faça a obra de Deus com ira. Porque quando nós fazemos a obra de Deus com ira, nós deixamos de herdar a terra prometida também. E a nossa terra prometida, nem ver ela a gente vai poder ver. Vai falar: ó, tá vendo essa terra aqui, ó? É aqui que o seu povo vai entrar, e você não. Porque Deus já falou: não esteja irado. Se você se irar, corra em se acalmar, para que você viva o extraordinário de Deus. Porque Deus nos levantou para ser Jairo, para nós sermos pais de alguém, para levar o doente, o necessitado, o que está em pecado, a Jesus. E se eu não levar o doente, que eu traga Jesus para a vida dele. Que eu tenha íntima comunhão com Jesus, para que ele saia da onde ele estiver e ele caminhar junto comigo, para chegar até a casa da pessoa e ele dizer assim: acalme-te, a cura chegou neste lar. A vida chegou neste lar. E mais uma vez, o Espírito Santo soprou fôlego de vida na vida daquela menina, como ele soprou nas nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai amado, que a cada dia nós, como Jairos, diante das tuas mãos, nós possamos continuar a nos aproximar de Ti. Que a gente vá ao Teu encontro e clame pela Tua misericórdia. Que a gente clame pelo Teu amor. E que nós possamos levar a Ti a muitos filhos que o Senhor nos dará. Que nós tenhamos compaixão e misericórdia
para trabalhar na tua obra. Como o Senhor diz lá em Timóteo, não é por braveza, não é por ira, não é por contenda, mas é por educação, é por amor à tua obra, que a gente venha a guiar e ensinar o teu povo. Que a cada dia mais nós tenhamos esta comunhão contigo, para que nós possamos cada vez mais abrir um leque de vidas a serem alcançadas pelo teu Espírito Santo. Nós, se não sabemos qual é o instrumento, qual é o cajado que o Senhor vai usar em nossas vidas, que o Senhor mostre a cada um de nós, mas que nós nunca viemos a usar essa ferramenta como apoio, mas sim somente como guia. Que ela seja a lembrança de que o Senhor tem uma aliança com os teus filhos. Que o instrumento nunca seja maior do que a ti, mas que o nome de Jesus Cristo, que sara, que cura, que santifica, que liberta, que transforma, seja assim o nosso instrumento. E que a cada dia os teus filhos sejam lavados e remidos no sangue do Cordeiro, para que nós possamos a cada dia estarmos preparados para levar-te até os necessitados, e que nós possamos ter um encontro contigo cada vez mais, como um encontro ao caminho de Emaús. Que nós possamos lembrar que o Senhor ressuscitou, que o Senhor vive e está, que o Senhor não é uma historinha, que o Senhor é um Deus que transforma, um Deus que faz do nada virar algo, que o Senhor fez do pó do espaço se transformar em uma terra. Toda a terra é coberta pelas tuas águas, águas purificadoras, águas que santificam, águas que provam vidas. Que a cada dia mais, Senhor, os teus filhos que estão doentes encontrem paz, que tenham dons de maternidade sobre a sua vida, que esses homens e mulheres tenham sede de Deus, que tenham amor, que tenham esperança e que creem de sobremodo em Ti, que eles tenham um milagre em suas mãos, porque Tu és fiel sobre as nossas vidas. Que o Senhor transforme os nossos corações, fazendo um coração novo, um coração que ame mais, que perdoe mais, que te busque mais. Um coração que seja totalmente voltado a Ti, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz. E te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, que tem nos consolado, que tem tratado a nossa dor, porque Ele é o Consolador, aquele que consola das dores. E tem nos colocado em pé, que o óleo da unção nunca falte sobre as nossas cabeças, e que no ano que vai se iniciar, que nós sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo, que nós sejamos uma igreja avivada, uma igreja que flui vida e que flui filhos para ser pais. Senhor, nos eduque a educar outros, para que assim a Tua obra continue de geração em geração, até que Maranata, a hora venha o Senhor e resgate o Teu povo e leve os Teus filhos ao som do seu chofar, das suas trombetas. Que os Teus filhos estejam preparados para ouvir o som da Tua volta. E assim, nós ao chegar ao céu, em uma só voz, em um só cântico, cantamos que Tu és Santo, 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 porque Tu és o único Santo. Bendito seja o Teu santo nome,
em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios 23. Nós temos que falar mais alto que isso. Aleluia. 1 Coríntios 11, versículo 23. No dia de ceia, o apóstolo Paulo dá para nós algumas recomendações. Ele diz que o que ele recebeu do Senhor foi também o que ele entregou a nós. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: "Este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim." Da mesma maneira, ou da mesma forma, depois que ceiou, tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim." Versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste vinho, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28, versículo. Examine-se cada um a si mesmo, então coma desse pão e beba desse cálice. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E 30. Por isso há entre vocês os fracos e doentes, e muitos dos que dormem. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que depois de orar, de consagrar esses elementos, eles passam então a ser o corpo sagrado do Senhor e o sangue sagrado do Senhor. Por isso, antes de nós comermos ou bebermos, façamos uma análise examinando cada um a si mesmo, para depois comermos o pão e beber esse cálice. Nós vamos orar pelo pão e o vinho de cada um de vocês, amém? Por favor. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Obrigada. Eu ainda seja homem velho, que acumula tantas coisas. Talvez
consagramos o vinho, esse suco de uva, que a partir desse momento torna-se o seu sangue, o qual o Senhor deu, Deus da cruz do Calvário para nós, e Ele nos perdoa de todo pecado, nos lava e nos limpa. Então, Jesus, que todo aquele que for neste momento participar de ceia, seja coração puro e limpo, Pai. Em nome de Jesus, comamos. Simboliza o seu sangue, bebemos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Fique à vontade para ele derramar, até transbordar, até transbordar. Você não serve, quer experimentar do teu vinho novo, do teu vinho novo. Do teu vinho novo, eu nunca mais te vejo, eu nunca mais te vejo, depois que eu dei o teu novo vinho, eu nunca mais te vejo, eu nunca mais te vejo, depois que eu tomei no teu novo vinho. Aleluia, obrigada. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade ao Senhor que conseguiu aqui para os meus familiares presentes. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido fiel e tem tomado conta de nossa vida. Sim, Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e tudo que o Senhor está fazendo e tudo que o Senhor irá fazer. é verdade. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade. Em nome de Jesus. Em suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Ele tá cheirando. Eu vou trocar. Essa criança ficou